Se puder, abra sua Bíblia em Mateus 24 e vamos ver os versículos 32 e 33. Antes, vamos buscar a Deus em oração. Querido Pai, obrigado por mais uma oportunidade de poder apresentar a Tua Palavra. Senhor, pedimos a Tua orientação, que o Espírito Santo nos guie para termos uma interpretação correta das Escrituras. Senhor, ajude-nos a aplicar estas verdades em nossas vidas, que possamos ser edificados e que aqueles que ainda não Te conhecem possam vir a Te conhecer. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre os símbolos encontrados no capítulo 24 de Mateus. Eles se encontram nos versículos 32 e 33, onde Jesus fala da figueira. Vamos ler esses versículos. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas ideias que diferem daquilo que eu ensino. Você quer saber por que eu farei isso? Bom, porque eu tenho um grande respeito por alguém que difere comigo sobre o assunto. Uma das pessoas é um grande amigo e irmão em Cristo, o Dr. John Walworth, que foi presidente do Seminário Teológico de Dallas. Na minha opinião, o Dr. Walworth é o melhor erudito na área de escatologia. Eu não conheço pessoa mais estudada e preparada que o Dr. Walworth. Ele já escreveu muitos livros sobre escatologia, que é a doutrina de eventos futuros. Ele é um grande amigo meu e eu tenho na mais alta estima. Eu gostaria de citar alguns parágrafos de um de seus livros intitulado Mateus, Venha o Teu Reino. Este é o comentário que o Dr. Walworth escreveu sobre o Evangelho de Mateus. Eu vou ler um trecho da página 191 desse livro, que diz assim: a interpretação popular desta passagem vê a figueira como um tipo ou uma ilustração de Israel. Segundo essa interpretação, o fato de que Israel está atualmente em seu território representa o crescimento da figueira, que é uma prova de que a volta do Senhor é iminente. Na verdade, embora a figueira possa ser uma ilustração apropriada para Israel, ela não é usada na Bíblia. Embora esta interpretação é apoiada por muitos, não há base bíblica clara que a sustente. Bom, e ele continua dizendo: a melhor interpretação seria de que Cristo estava usando esta ilustração natural, já que as figueiras dão novas folhas no final da primavera. O crescimento das folhas é uma evidência de que o verão está se aproximando. Da mesma forma, aqueles que estão vivendo a grande tribulação e veem os sinais previstos vão saber que a segunda vinda de Cristo está próxima. Eu gostaria de explorar um pouco mais isso, então abra sua Bíblia e vamos ver o que o Dr. Walworth disse à luz das Escrituras. Ele disse: poderia ser uma válida ilustração de Israel, mas depois diz que não é usada dessa maneira na Bíblia, ou seja, que na Bíblia a figueira não é um tipo de Israel. Um graduado do Seminário Teológico de Dallas, outro amigo meu, escreveu um livro intitulado Prophet Peaks. Em português, a tradução talvez seria Picos Proféticos, algo assim, que é uma interpretação, uma exposição dos capítulos 24 a 25 de Mateus. Neste livro, tem uma pequena parte sobre a figueira, que diz o seguinte: a partir da figueira podemos aprender uma verdade parabólica. É a verdade de que o verão profético está próximo e vem o tempo da colheita. Essa figueira é Israel, isso é evidente. A única outra ocasião em que a figueira é precedida pelo artigo A é em Mateus 21, 18 a 22. A figueira tem um significado nacional para Israel. Então o Dr. McCarkle dá as seguintes referências: Jeremias 24, Joel 1, versículos 6 e 7, Oséias 9, versículo 10, Levítico 20, versículo 26, Números 23, versículo 9, Deuteronômio 7, versículos 6 a 8, Deuteronômio 9, versículos 4 a 6, e também Deuteronômio 14, versículo 2, e Deuteronômio 28, versículo 13. Com todos estes versículos, o Dr. McCarkle deixa claro o significado especial que a figueira tem para Israel. Dizer, como o Dr. Walworth, que a figueira não significa necessariamente Israel é inadequado. A Bíblia é muito clara a respeito. Em Lucas 13, versículos 6 a 9, Jesus conta a parábola na qual explica sua busca por frutos de arrependimento por um período de 3 anos. Creio que deveríamos ler esses versículos para entender melhor.
Vamos começar lendo o versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Segundo o contexto dos primeiros 5 versículos, a figueira não pode ser relacionada com nenhuma outra nação a não ser com Israel. Quando lemos os 5 primeiros versículos de Lucas 13, vemos uma clara ligação com a parábola dos versículos 6 a 9. A terceira e última busca foi na semana da Páscoa, um dia antes do Sermão do Monte das Oliveiras. A figueira não tem um caráter moral em si, mas o Messias atribuiu a ela uma representação moral e nacional. A figueira somente foi amaldiçoada por um tempo, não para sempre. Com estes comentários, gostaria de abrir o meu coração para compartilhar com você como eu interpreto este símbolo. Vamos ler mais uma vez Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Existem algumas lições importantes que podemos aprender da figueira, mas a verdade desta parábola vai ser passada por alto se não compreendermos o que a figueira simboliza. A árvore simboliza algo. Jesus está falando através de parábolas, por isso a árvore simboliza alguma coisa. Mas o que? Jesus disse: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Concordo com o Dr. McCorkle, porque Jesus não está se referindo a uma árvore em geral, ou uma figueira em geral, mas a uma figueira em especial. A figueira simboliza, conforme meu entender, e eu vou dar essa referência bíblica para apoiar isso, a nação de Israel, mais especificamente os líderes, os representantes do povo judeu. Depois de declarar o fato da sua vinda, Jesus agora passa a mostrar o tempo da sua vinda. A nação de Israel é um sinal para a volta do Messias. O uso presente do símbolo da figueira em Mateus 24, 32 é dado a Israel para que saibam quando se aproxima a vinda de Cristo. Para poder entender mais claramente o uso simbólico que o nosso Senhor dá à figueira, creio que devemos primeiramente estudar seu uso prévio em Mateus. Vamos ler Mateus 21, versículos 17 a 20, onde lemos: E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? O cenário no qual o Senhor se referiu a esta figueira em especial não deve passar despercebido. Um dia antes, ele tinha ido ao templo expulsar aqueles que haviam profanado as coisas sagradas para ganho pessoal, derrubou mesas e expulsou os vendedores e cambistas, e então ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Mateus 21, versículos 12 e 13. E então nós lemos que os sacerdotes e escribas indignaram-se. Versículo 21, 15. Veja, a nação o rejeitou e agora, ao secar a figueira, Jesus ilustrou o que vai acontecer com eles. A figueira, na minha opinião, é Israel. A rejeição nacional do Messias resultou no amaldiçoamento da nação. Se olharmos mais perto a maldição da figueira, vemos claramente a razão pela qual o Senhor reagiu assim. Conforme Mateus 21, 19, a figueira tinha apenas folhas. O Senhor não a amaldiçoou por ter folhas, mas porque só tinha folhas e não tinha frutos. O fato de que a árvore estava coberta com folhas implicava que daria frutos. Na narrativa de Marcos, a figueira tinha figos. Não eram necessariamente figos maduros, mas tinha algum fruto. Agora, parece injusto Jesus amaldiçoar a figueira por não dar frutos quando não era época de figo. Mas lembre-se de que se não fosse a época, então não teria folhas. Para apoiar o fato de que a figueira está sendo usada por Cristo como um símbolo de Israel, vamos para a passagem da figueira que se encontra em Lucas 13. Leia atentamente, começando com o versículo 6. Lucas, capítulo 13, versículo 6. Vamos ler. E dizia esta parábola: um
Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Observe onde Jesus estava ensinando. Ele estava em uma das sinagogas durante o sábado, o dia de descanso. Observe este contexto. Este é um contexto puramente judaico. Tudo o que aconteceu e tudo relacionado à figueira está em um contexto judaico. Ele estava na sinagoga durante o sábado, o sabat. Mas que ligação ele quis ensinar com a parábola da figueira? Eu creio que foi o seguinte. Ele estava há 3 anos à procura de frutos de arrependimento por parte de Israel, mas não encontrou nenhum. Se você ler o texto todo, incluindo os versículos 1 a 5, verá que uma interpretação adequada desta passagem não pode excluir a nação de Israel. Se a maldição sobre a figueira é um evento isolado, solitário, então qual seria o seu verdadeiro significado? A figueira é algo inanimado que não tem caráter moral em si mesmo, mas ninguém que estuda a Bíblia pode negar que o nosso Senhor atribua uma representação moral e nacional em suas parábolas e mensagens simbólicas. O próprio Senhor disse que a vinha é a casa de Israel. Isso se encontra no 5º capítulo da profecia de Isaías, nos 7 primeiros versículos. A vinha é um símbolo de Israel. Em Romanos capítulo 11, versículos 16 a 21, o apóstolo Paulo, escrevendo sob inspiração do Espírito Santo, disse que a oliveira representava Israel. Por que então não é possível que o Senhor tenha também usado a figueira como o símbolo de Israel? Alguns estudiosos da Bíblia negam que a figueira seja um símbolo de Israel, baseados no fato de que o Senhor a amaldiçoou. Mas será que essas pessoas que se opõem levam em conta a clara profecia de que Deus deu a Israel através de Moisés? Vamos para Deuteronômio 30 e refrescar esses 3 primeiros versículos em nossa memória. Deuteronômio 30, começando com o versículo 1. Vamos ler. E serás que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te levar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz, conforme a tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Deuteronômio 30, versículos de 1 a 3. Observe também que aqui a bênção e a maldição são claramente pronunciadas. Nenhuma nação na história foi abençoada como Israel. Eles têm a bênção de Deus, eles têm os profetas de Deus, eles receberam a palavra de Deus. Todo escritor da Bíblia, com exceção de 1 ou 2, era judeu. Nós, os cristãos, estamos em dívida para com os judeus. Eles nos deram as Escrituras, os profetas, os patriarcas, nos deram o Salvador, Jesus Cristo. É claro que Israel foi abençoado por Deus no passado e, repito, não conheço nenhuma outra nação na história da humanidade que tenha recebido a bênção que Israel recebeu de Deus. Mas apesar dessa rica bênção de Deus, eles rejeitaram a sua palavra e crucificaram o seu filho, e por causa do seu pecado, a maldição é inevitável. Ela precisa acontecer porque Deus assim o disse. Mas observe a passagem em Deuteronômio que a maldição é temporária. Moisés disse: então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Deuteronômio 30, versículo 3. Chegará o dia em que a maldição acabará e a figueira dará fruto novamente. O dia do renascimento espiritual de Israel virá. As folhas da religião vazia, sem fruto espiritual, não serão características da nação de Israel para sempre. Essa figueira seca, a nação de Israel colocada de lado, um dia será ressuscitada. Podemos ver essa bendita verdade nas palavras de Jesus em Mateus 21, 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Agora, a razão pela qual voltamos para Mateus 21, 19 é porque eu quero comentar sobre algo que o Senhor disse.
Esta declaração de Cristo em Mateus 21:19 tem causado muita confusão entre os leitores da Bíblia e também entre alguns estudiosos. Alguns enfatizam a palavra nunca do versículo 19 e insistem que Deus terminou com os judeus e que Israel deixou de existir como nação de Deus. Mas essa conclusão é incorreta porque não leva em conta o significado das palavras de nosso Senhor. Nunca mais nasça fruto de ti. Bom, isso pode ser traduzido do grego da seguinte maneira: nunca mais nasça fruto de ti pelos séculos. O que o Senhor disse, na verdade, é que ela não dará fruto por um período de tempo. Esse período ou século de que Jesus está falando é justamente o mesmo sobre o qual os discípulos perguntaram em Mateus 24:3. Quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos séculos? Então, o que Jesus disse em Mateus 21:19 foi que não daria fruto por um período. Quando o século da secura de Israel se cumprir, seu tempo de tribulação terminar e a figueira se encher de folhas novamente, naquele dia dará fruto de novo. Sim, amigos, a figueira está seca, mas somente até que o tempo das nações gentílicas chegue ao seu fim. Israel será restaurado mais uma vez como o povo escolhido de Deus na terra. Só então se cumprirão as palavras do profeta Isaías. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Isaías 27:6. O texto é claro, é muito claro. Israel dará frutos novamente. Esta nação um dia dará frutos para a glória de Deus e será uma bênção para as nações da terra. A descendência de Abraão, Isaque e Jacó não será extinta. A promessa incondicional que Deus fez a Abraão nunca será quebrada e a aliança que ele estabeleceu nunca deixará de existir. A figueira Israel tinha apenas uma aparente religiosidade nos dias em que o Senhor Jesus esteve na terra, mas a maldição sobre a figueira é temporária. Quando os discípulos perguntaram: quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ele então respondeu: olhem para a figueira, olhem para Israel. Quando esta nação mostrar sinais de vida, vocês saberão que a minha vinda e o fim do século se aproximam. Em seguida, Jesus disse no versículo 34 de Mateus 24, e isso é muito importante, preste bem atenção: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Neste versículo, o Senhor dá uma palavra de apoio e de conforto em relação ao que ele dissera sobre Israel. Mas não vamos entender o significado deste versículo se não entendermos o significado da palavra geração. Os eventos de Mateus 24 que levam à segunda vinda de Cristo serão cumpridos em uma só geração. A palavra geração é usada na Bíblia, especialmente em Mateus, para se referir a pessoas que vivem em um determinado período de tempo. Deixe-me mencionar alguns versículos. Mateus 1, versículo 17, Mateus 12, versículos 41 e 42, Mateus 23, versículos 35 e 36. A palavra grega traduzida como geração significa também raça ou nação. A palavra não se limita ao período de vida de um homem. Creio que nosso Senhor estava se referindo a Israel quando usou a palavra geração em Mateus 24:34. Jesus estava dizendo: esta nação não deixará de existir até que todas estas coisas aconteçam. Da mesma forma que a figueira, a geração é Israel. Como os sinais são para Israel e não para a igreja, essa geração não inclui a igreja. Bom, vamos continuar esta série de estudos em nosso próximo programa, se Deus assim permitir. Continue a estudar a palavra de Deus. Nossa redenção está próxima. Obrigado por ouvir este programa. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.pbnradio.org.